Boa noite. Vamos iniciar então hoje o processo da cura do perfeccionismo. Nós falamos em outros estudos a respeito do perfeccionismo, daquela sensação constante que você tem, que você nunca consegue atingir aquele padrão, um padrão que você determinou, que quando você consegue atingir, aquilo nunca é satisfatório, não é satisfatório para você, não é satisfatório para as pessoas à tua volta, você sente que não é satisfatório para Deus, e junto com isso vem muitas vezes um sentimento de autodepreciação, um sentimento de culpa, um sentimento de autodesprezo, uma preocupação excessiva em relação muitas vezes à opinião dos outros, à necessidade de aprovação das pessoas que estão à nossa volta, aquela necessidade de aprovação de Deus que parece que Deus nunca está nos aprovando. Então, aquela sensação muitas vezes que produz culpa, e esse Deus, que na verdade não é o Deus da maneira que Deus é, mas que nós muitas vezes criamos, esse Deus que coloca muitas expectativas e expectativas que nós não conseguimos alcançar. Então, nós vamos ver que essa cura ela precisa acontecer nas nossas vidas e que ela só acontece por um processo, que é pela graça do Senhor. E nós vamos ver que isso também é processual. É uma cura que precisa acontecer na nossa vida, que é um processo. Então, eu preciso abandonar aquele pensamento, muitas vezes, que a gente tem, sabe, de uma solução imediatista, de uma solução rápida, mas que eu preciso passar. Eu preciso passar, então, por esse processo. Por isso que eu coloquei aqui, né, uma imagem aí de uma pessoa, assim, de um médico, digamos assim, de alguém assim, que é um processo que Deus já está trabalhando na vida de cada uma de nós, em que nós vamos caminhar junto com o Senhor nesse processo. E uma tendência, muitas vezes, quando nós temos uma tendência a uma solução, muitas vezes mágica, ela é uma solução rápida, isso também já é uma demonstração de que há um problema, de que há uma doença, que há algo que precisa ser trabalhado na minha vida, essa necessidade sempre de tudo ser solucionado imediatamente. E eu coloquei aqui, fiz um post aqui para nós, e eu vou pedir para que você participe aqui. Pense assim, ó. Se você pudesse completar essa frase, tá? A frase está escrita assim, ó. Se ao menos eu pudesse. 3 pontinhos. Tudo ficaria bem. Coloca ali no chat o que vem na tua mente quando você pensa em se ao menos eu pudesse, o que eu poderia colocar ali, completar nesses pontilhados para que tudo ficasse bem. O que você pensou? Coloca ali no chat para nós. Se ao menos eu pudesse fazer o quê? Para que tudo fique bem. O que você poderia fazer para que tudo fique bem? Hum? Vamos lá, mulheres corajosas. O que vem à sua mente assim que você poderia preencher? A gente sempre tem algo, algumas coisas na nossa vida que precisam talvez melhorar, né? E às vezes nós pensamos em coisas que nós poderíamos fazer. O que você acha que você poderia fazer para que tudo fique bem? Hum? Então, você está pensando em soluções positivas? Por exemplo, vou completar a frase aqui. Se ao menos eu pudesse ler mais a palavra, se ao menos eu pudesse testemunhar mais, se ao menos eu pudesse contribuir mais, se ao menos eu pudesse orar mais. Será que nós pensamos assim? Será que nós pensamos em soluções realmente positivas? Ou pensamos, se ao menos eu pudesse deixar esse mau hábito? Se ao menos eu pudesse parar de.
se ao menos eu pudesse mudar algo na minha vida que eu não consigo mudar. Se ao menos eu pudesse receber aquela bênção que eu tanto espero, se Deus me desse essa bênção, com certeza as coisas ficariam bem. Ou talvez se eu recebesse aquele dom que eu tanto espero, talvez se eu recebesse isso, se eu recebesse aquela resposta de oração que eu espero tanto, os meus problemas estariam solucionados. Será que pensamos assim? Eu coloquei isso porque muitas vezes a nossa tendência é buscar essa solução rápida, essa solução muitas vezes é mágica, mas que não é o milagre, né? Nós queremos buscar uma solução rápida. Mas nós precisamos ter em mente que nós precisamos. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui estudando juntas esse livro, que é Cura para os Traumas Emocionais, e nós estamos fazendo isso por etapas. Nós estamos fazendo isso a cada tempo, de tempos em tempos, onde nós vamos recebendo palavras novas, ministrações diferentes, onde o Espírito Santo de Deus está trabalhando esse processo, porque a cura da nossa vida, ela é esse processo. E o que a palavra de Deus diz? Então, olha, a cura envolve um processo de crescimento na graça, de reprogramação da mente e de restauração de todos os aspectos da vida. Então, é necessário que nesse processo, esse crescimento, que eu vou crescendo através da graça do Senhor, mas que é uma reprogramação. O que é essa reprogramação? É a renovação da nossa mente. Então, nós temos muitas vezes na nossa mente ideias que ainda estão distorcidas a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos, a respeito de traumas, muitas vezes, que nós podemos ter recebido no decorrer da nossa vida, traumas emocionais, percepções que nós recebemos de nós mesmos ou através das pessoas à nossa volta erradas, avaliações que nós temos autodepreciativas e que precisam ser curadas. O nosso relacionamento com o relacionamento das pessoas à nossa volta, e nós sabemos que tudo isso também influencia a nossa forma de ver. E muitas vezes Deus precisa, vamos dizer assim, curar as lembranças. Não é que ele vai apagar a lembrança, mas ele vai remover aquele aguilhão, aquilo que muitas vezes traz aquela memória, aquela dor, que são muitas vezes aqueles gatilhos. E Deus precisa vamos dizer, aqueles replays, assim, que volta e meia eles vêm para nossa mente. Então, tudo isso Deus precisa curar, e essa transformação realmente é uma transformação total, né? Essa cura desse perfeccionismo, e inicia-se com esse primeiro passo, que é a nossa disposição de estar nesse processo, né? E certamente você está aqui junto comigo, porque está se dispondo aqui junto comigo nesse processo de se render ao Senhor. E esse processo, ele passa por fases. E nós vemos na palavra de Deus como Deus é um Deus de processos, como Deus é um Deus que trabalha também em fases da nossa vida, e também ele nos trabalha assim, através da graça nas nossas vidas. Então, eu quero te dizer assim, Deus ficará satisfeito com você. Isso você já vai entender porque que eu estou falando isso. A palavra de Deus diz assim, em 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, olha só, nós sabemos que a graça de Deus é quando nós não recebemos aquilo que nós merecíamos. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. A graça de Deus é quando nós recebemos aquilo que nós não merecíamos. Nós não merecíamos esse amor. A misericórdia, sim, é quando nós não recebemos aquilo que nós merecíamos. Mas então a graça de Deus é o Senhor, ele nos aceita da forma que nós somos. A palavra de Deus diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então Deus não esperou você ficar, digamos, melhorar no teu caráter, você ser uma pessoa melhor para te amar. Deus te amou e Deus te chamou do jeitinho que você é. Então, por isso que eu falei para você, Deus ficará satisfeito com você. E um exemplo, para nós que somos mães, é de uma criança.
Então, quando quem tem os filhos, quando eram pequenos, a gente lembra assim, você lembra quando teu filho estava começando a andar? Ele não começou a andar assim de uma hora para outra sem cair. Geralmente eles caem, geralmente eles derrubam as coisas, se esbarram nos objetos. E qual que foi a tua postura? Qual que é a tua postura enquanto mãe, enquanto teu filho está ali aprendendo a andar? Você ficou aborrecida e falou assim: olha, você não devia já sair andando? Como que você bate nas coisas? Você brigou porque derrubou as coisas? Você brigou porque, na tentativa de dar o primeiro passo, a criança caiu? Foi assim que você agiu? Ou você elogiou, ou você incentivou, vamos novamente, você consegue, você tentou às vezes ali segurar pela mãozinha e incentivou o teu filho a andar. Mas muitas vezes nós pensamos que Deus é assim, que Deus fica ali repreendendo, como aquela mãe ali, não, como que você está caindo? Como que você pode cair se você se está aprendendo a andar? Você não pode cair. Então nós às vezes vemos Deus dessa forma, como um pai neurótico. Então nós precisamos ver também esse Deus que também está junto conosco nesse processo. E eu vou aqui parafrasear um texto que está em Mateus 7,11, para você imaginar assim, você se coloque nesse lugar agora, assim, desse filho, dessa criança que está aí nessa caminhada, porque nós estamos aqui nessa caminhada, nesse processo de cura. Então, ouça esse texto dessa forma. Se vós, que sois maus, sabeis agir tão bem com seus filhos, quando estão aprendendo a andar, quanto mais o Pai Celestial ficará satisfeito com cada passo que derdes nesse processo de cura. Amém? Então receba essa palavra, entenda, parafraseando essa palavra de Mateus 7,11, nessa caminhada. Assim, da mesma forma, Deus ficará satisfeito conosco. Deus se alegra em ver você ali caminhando, mesmo que nessa caminhada às vezes você se esfole um pouquinho, às vezes você cai, você precisa novamente retomar, mas você está avançando, você está caminhando nesse processo de cura e Deus ficará satisfeito com isso. Então, nesse momento que você está aqui comigo, ouvindo essa palavra, agradeça ao Senhor, porque Ele está te curando. Ele está trabalhando nas nossas vidas nesse processo, que não é imediato. E Deus sabe aquilo que precisa fazer pouco a pouco também nas nossas vidas, mas seja grata por esse processo. Amém? Então, nós vamos ver agora algumas das causas desses problemas. E muitas vezes esses problemas emocionais, nós vemos que eles têm origem geralmente na nossa imagem, na imagem que nós fazemos de Deus, na imagem, na percepção que nós recebemos de Deus, principalmente através dos nossos pais, através dos nossos familiares, nas janelas que nós falamos disso, a respeito daquelas janelas que nós recebemos na nossa infância. A respeito também da nossa autoimagem, nós falamos que muitas vezes aquele espelho está às vezes um pouco embaçado, um pouco distorcido, nós não temos a verdadeira imagem, a real imagem daquela qual o Senhor nos criou. E muitas vezes nós construímos os nossos conceitos a respeito de Deus, a respeito das pessoas à nossa volta, a partir daquele conceito que nós temos e que nós recebemos dos nossos pais. E muitas vezes aquela sensação contraditória, até mesmo a forma muitas vezes errada que nós vemos a Deus, é por causa daquela percepção que muitas vezes que não é aquela voz constante que nós pensamos muitas vezes que é a voz de Deus, mas é aquela voz constante daquele pai, daquela mãe, talvez daquele irmão abusivo, daquela irmã, é aquela voz que traz muitas vezes esses padrões para a nossa vida, que acaba derivando dos próprios relacionamentos que nós temos e que nós tivemos através da nossa infância. E eu vou colocar aqui para vocês, então, a respeito dessas causas básicas, nós vamos tratar um pouquinho a respeito de 2 pontos aqui. O primeiro, pais eternamente insatisfeitos. Talvez você tenha tido pais assim, ou tenha pais assim, ou possa viver numa situação instável no lar. Nós vamos falar então a respeito desses 2 pontos. Então, assim, o que são esses pais eternamente insatisfeitos?
E esses pais insatisfeitos, eles produzem, acabam produzindo na vida, às vezes, do filho, aquela sensação de perfeccionismo, a depressão, porque esses pais, esse amor, geralmente ele está condicionado. O amor deles está condicionado a certos níveis que precisam ser atingidos. Eu vou te amar se. Então, se você tiver o melhor desempenho na escola, se você tiver o melhor desempenho lá, aquela exigência que a criança tenha o melhor desempenho em uma prática esportiva, que ele seja o melhor em todas as coisas. Então, esse filho, geralmente, ele recebe pouca aprovação e muita crítica. Então, sabe aquela criança que sempre tira, vamos dizer que tira 3 10, desculpa, e 9. Então, aqueles pais, eles chamam a atenção não para os 10, mas para aquele 9. Se você se esforçar mais, aí você consegue tirar tudo 10. Então, ele sempre coloca expectativas maiores para a criança. Vamos dizer, então, que ela se esforça, ela trabalhe e ela chega com tudo 10. Ah, tá bom, parabéns, muito bem, você conseguiu. Mas escute, o que você fez aí no teu casaco? Você se suja o tempo todo? Você não mantém limpo esse casaco? Então, a atenção já muda para outra coisa. Então, quer dizer, você não consegue fazer nada direito, você não consegue ficar limpo, e ainda você mostra para as pessoas que eu não cuido de você. Então, às vezes, aqueles pais que são sempre insatisfeitos e colocam alvos acima, alvos, aquele afeto, geralmente, ele está condicionado com aquilo que ele alvo, que aqueles pais querem que o filho alcance. Às vezes até, a gente já viu, não sei se já ouviram tantas vezes, às vezes eu já ouvi quantas pessoas, às vezes que se descobrem lá, às vezes na fase adulta, que está numa profissão, que está no emprego, está fazendo algo assim que era para agradar os pais. E não era aquilo que a pessoa gostava, não era aquilo que inclinava, né, os dons dela, os talentos dela, mas é que ela seguiu aquela faculdade, seguiu aquilo para alcançar, para agradar as expectativas dos pais. Então, nós vemos também isso, né? Então, esse lar de pessoas, de pais insatisfeitos. E aqui no livro conta a história de uma senhora que ela tinha, assim, uma sensação muito forte de incômodo toda vez que ela ouvia a palavra obedecer, obediência. Então, nesse processo de cura, ela lembrou, então, quando ela era criança, o que a mãe dela fazia? A mãe dela colocava um vestido muito bonito nela, e a mãe dela falava assim, olha, veja se você não suja esse vestido lá fora, porque eu demorei muito para conseguir deixar esses babados aí todos bem passados. Você não suja esse vestido. Acontece que passava-se o dia, e obviamente quando chegava o fim do dia, ela estava com o vestido todo sujo. Ela era uma criança, né? Então, a mãe repreendia e castigava essa criança. E ela tinha aquele senso de culpa, porque ela não conseguia alcançar aquela expectativa, mas, na verdade, a mãe colocava uma expectativa que era infundada, que era sem razão, que era desproporcional, que era algo que não podia, não tinha como acontecer, não era normal, não estava em acordo com uma criança que sai com vestido, vai brincar fora de casa, obviamente vai se sujar. Então, ela cresceu nesse lar extremamente rigoroso, religioso e com esse sentimento muitas vezes de culpa a respeito de Deus, a respeito da obediência, em respeito dessas expectativas que a mãe colocava a seu respeito, expectativas que não eram fundadas, não tinham razão de ser. E outra situação que eu coloquei para vocês ali, uma situação instável no lar. Então, são quando os pais não conseguem controlar as suas emoções. As crianças nunca sabem o que esperar. Então, isso gera uma ansiedade, porque ele nunca sabe o que vai acontecer. E nós estamos vendo isso tão... Muitas vezes, nós vemos quantos lares onde há essas explosões, muitas vezes, em que os pais não têm mais controle emocional mesmo, né? Então, não controlam suas emoções. E nós vamos ver, então, a história da Beth, e ela tinha muita dificuldade de crer. Ela tinha muita dificuldade de ter confiança em Deus. Por quê? Porque a família dela era assim. Ela vivia pisando, vamos dizer, em ovos. Ela disse que ela não sabia se ela ia receber um tapa ou se ela ia receber um abraço. Então, ela tinha um pai alcoólatra, então já gerava toda essa ansiedade na vida dela. E ela tinha uma mãe que era uma pessoa muito calma, muito calada, muito tranquila, mas que era como se fosse um vulcão ali, pronto a entrar em erupção.
e em alguns momentos aquele vulcão explodia. Então tudo na vida dela era imprevisível. Então como que ela ia confiar? Ela nunca sabia o que ia acontecer. Como ela fala ali no livro, a fala dela que ela não sabia se ela ia receber um abraço ou se ela ia receber um tapa, quando que isso ia acontecer. Então ela cresceu nesse lar instável, de instabilidade emocional, um lar que não tinha, vamos dizer, era imprevisível, tudo não era racional. Então, seus pais não eram dignos de confiança, e da mesma forma, como que ela poderia confiar num Deus, um Deus que diz que é sempre o mesmo, um Deus que é Deus que é estável? E a palavra diz sobre isso, né? E conhecer esse Deus, a palavra de Deus diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, a Beth, ela precisava conhecer esse Deus que é um Deus que não te ama mais ou menos por aquilo que você vai fazer. Lembra que eu falei no outro estudo, que eu falei, acho que é a respeito do Bill Johnson, que ele falou para os filhos dele, nada que vocês fizerem vai me fazer amar mais ou menos vocês. Mas vocês podem me agradar. Então, claro que nós desejamos agradar o coração do Pai. Nós desejamos obedecer a palavra do Senhor, desejamos fazer a vontade do Senhor. Mas Deus não é um Deus instável, que nos ama mais ou menos, ou que nos trata de uma forma instável, dependendo das suas emoções, né? Deus nos ama sempre, de uma maneira plena e absoluta. Então, como que essa pessoa, ela vai perceber tudo isso na vida dela se ela cresceu com uma sementeira ali emocionalmente, muitas vezes mutilada, com um perfeccionista, com pais insatisfeitos, com rejeição, com a própria imagem distorcidas, padrões distorcidos e errados de Deus, padrões que muitas vezes, como nós vimos no caso dessa menina, padrões que seriam inapropriados, padrões que não seriam possíveis de alcançar. Então, tudo isso acaba necessitando, e é necessário nas nossas vidas passar por esse processo, para que todas essas coisas, elas vão sendo, através da palavra de Deus, reprogramadas, renovadas, para que o Espírito Santo de Deus possa adentrar nesses lugares mais profundos para trazer a cura. E nem sempre isso pode acontecer nas nossas vidas sozinhas, nós precisamos de ajuda. E a palavra de Deus fala isso. Nós falamos sempre assim que muitas vezes, quando você vai participar de uma terapia com um psicólogo, o que nós fazemos numa terapia? O que você faz numa terapia quando você vai no psicólogo? Você chega lá, você fala. Você fala. Por que você fala? Você precisa falar daquela tua dor para que você receba a cura. E a palavra de Deus nos mostra a respeito disso, do falar e compartilhar com as outras pessoas, e isso também faz parte desse processo de cura. Em Tiago 5,16 diz assim: confessais as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nessa palavra está escrito: confessai as vossas culpas uns aos outros para que você receba perdão? É isso que está escrito? O que está escrito ali? Por que nós confessamos uns aos outros? Para que nós possamos ser sarados. Então, isso é bíblico, é tão tremendo isso. E eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade de compartilhar essa palavra, quanto isso é verdadeiro na minha vida, quanto isso foi importantíssimo no processo da minha cura. Eu creio que o Senhor está sempre nos curando, mas como é necessário você ter alguém sério, claro, às vezes um líder espiritual, né, às vezes uma pessoa, uma mãe sábia na palavra, alguém que vai ouvir vai ouvir você falar da tua dor. E nesse processo, quando você fala da tua palavra de Deus, fala da tua culpa, até mesmo do teu pecado, você fala da tua dor, a palavra de Deus diz que é um processo de cura nas nossas vidas. Então é necessário. Então saiba que quando você está aqui nesse processo, também você precisa passar por isso, né? Deus coloca pessoas certas na tua vida para que você compartilhe. Mas muitos casos, muitas situações que se você não compartilhar, né? O perdão Deus já nos deu. Sempre que você se arrepender, nós recebemos o perdão. Mas nós não podemos receber
cura de uma forma plena. Então é necessário, então, esse confessar. Para quê? Para esse sarar. Para que Deus possa nos sarar. E eu posso dizer assim para vocês de tantas e tantas situações que quando eu tive a coragem de compartilhar, toda aquela carga passou, todo aquele peso foi removido, todo aquele aguilhão que muitas vezes ficava ali, parece que sempre ali cutucando, machucando, é removido. E realmente é sobrenatural e é tremendo o que Deus faz através desse processo de cura. Então, tenha coragem também, compartilhe com pessoas certas, mas para que você possa realmente ser curada plenamente, isso realmente é necessário. E nós vemos também a questão da timidez. Nós vamos ver a história de Ben, porque a timidez também é uma forma que pode aparecer algo que é necessário ser trabalhado da nossa vida. Então, nós vamos ver a história de Ben, que ele era uma pessoa tão tímida que ele não conseguia quase que nem falar de uma forma audível que as pessoas ouviam a voz dele. Então, assim, nesse processo, o conselheiro começou a trabalhar com ele, que ele precisava falar em voz alta, que ele precisava ler em voz alta, e ele acabou, essa caminhada de cura se deu num seminário de casais que ele estava participando, num lugar onde ele se sentiu amado, onde ele se sentiu aceito, onde ele se sentiu assim confortável com as pessoas que estavam à volta dele. E Deus começou a trazer memórias que ele precisava realmente de cura, memórias dolorosas ali da infância de Ben. Então, ele lembrou que a mãe dele ela era uma pessoa muito frágil, muito nervosa, e ela sofreu um esgotamento nervoso a ponto dela ficar praticamente ali inválida na cama. E olha só o que aconteceu com ele. Ele era uma criança, e ele ouviu uma das vizinhas comentar que coitada da mãe dele, que ela teve aquele esgotamento tão grande por causa do filho, por causa daquela criança que não saía da barra de sair da mãe, ele não largava ela pra nada, estava sempre ali nos ombros dela, então é por isso que ela tinha sofrido ela tinha sofrido aquele esgotamento. Então você já imaginou que peso e que carga que estava sobre os ombros de uma criança, né, um adolescente que não, né, ouvir uma situação dessa forma. Então ele começou a chorar compulsivamente. E naquele lugar onde ele estava realmente seguro com as pessoas que ele se sentia realmente aceito, amado, então Deus removeu todo esse fardo. Deus removeu todo esse peso que ele carregou durante toda uma vida, né? E trouxe essa cura de uma acusação, na verdade, que era mentira, né? Que era enganosa, que era injusta, mas que foi, né? Veio através da boca de uma vizinha e que trouxe tanto peso, tanta mágoa para ele. E quantas palavras, muitas vezes, que as crianças ouvem de adultos e pessoas, muitas vezes, a gente fala assim, às vezes sem noção, que falam algumas coisas que as crianças ouvem, né? Ou falam assim, quando fulano crescer vai ser igual tal tio lá. O tio ficou 10 anos preso, tinha problemas mentais, então a criança, meu Deus, eu vou ser isso quando eu crescer, né? Ou frases do tipo, não é tão inteligente quanto o irmão, não é tão bonitinha, a outra que é mais bonitinha. Então, sabe, palavras assim, muitas vezes maldosas, mas que trazem uma carga, vamos dizer assim, de 800 volts para aquele que não tem capacidade nem para 100, que é muitas vezes uma criança, né? Palavras muitas vezes, né, de abusos, tantas situações que trazem realmente traumas, que trazem realmente problemas emocionais. E com tudo isso, nós vemos também a questão, então, que nós falamos aqui da timidez, mas a questão da raiva. Porque a raiva, ela nem sempre aparece assim de uma forma, assim como nós pensamos, assim, de uma forma assim tão aparente. Mas muitas vezes aquele ressentimento de todas aquelas situações que a pessoa vive fica sepultada, vamos dizer, fica lá no fundo, lá no interior, guardada. Então, assim, esse sentimento, ele pode estar escondido ali debaixo de camadas de timidez, às vezes de religiosidade, de mansidão, mas está ali. E nós precisamos, muitas vezes, passar por um esforço de permitir que se a gente sente, sabe, que tem aquela dor, aquela raiva, muitas vezes interior, ela precisa ser reconhecida.
ela precisa ser encarada. Porque geralmente a pessoa que tem essa questão do perfeccionismo, ela sempre tem algo relacionado com essa raiva interior. Então é preciso que, em primeiro lugar, a gente perdoe, né? Perdoe as pessoas que nos causaram mal, que nos causaram a dor. Então é preciso desistir, às vezes, daquele processo, às vezes que a pessoa sente assim, às vezes até mesmo de vingança, aquela falta de perdão, e realmente se derramar e permitir que o Senhor traga toda essa cura. E a gente quero compartilhar com vocês a história então de um professor da faculdade evangélica, de uma faculdade evangélica. E ele buscou então a ajuda, né, desse conselheiro, e ele falou que sempre vinha na mente dele uma frase que ele ouviu nas aulas, que se alguém tem uma reação muito desproporcional, vamos dizer assim, em relação àquela situação, geralmente isso é sintoma que essa pessoa tem algum problema emocional, tem algo que precisa ser tratado. E, na verdade, ele teve realmente uma reação muito explosiva e ele se deparou com tudo isso e ele lembrou e foi pedir ajuda. Então, ele era uma pessoa assim, que era uma pessoa muito espiritual, uma pessoa conhecedora da palavra, sabe aquela pessoa que está sempre estável, que aparece sempre muito tranquila, uma pessoa muito culta, sempre parece que muito controlada, era uma pessoa muito erudita. Então, ele era uma pessoa assim que não tinha, olhando para ele assim, jamais se esperava uma reação dessa. Só que ele teve uma reação tão forte que ele ficou chocado com a sua reação. E claro que ele sentiu com tudo isso um senso muito grande de culpa. Então, ele não adiantava ele ler a palavra, não adiantava ele orar, ele tentava colocar as coisas na mão de Deus, mas nada disso fazia com que aquela sensação de culpa. E ele fala assim que naquele momento em que ele sentiu toda aquela raiva, que ele teve toda aquela reação naquele lugar que ele não deveria ter, que era uma reação muito forte, ele diz que ele sentiu vontade de matar alguém, de tanta raiva que ele sentiu quando ele saiu daquele lugar. Então, quando ele foi buscar ajuda, que apareceu realmente qual que era a raiz do seu problema. Então, lembra que nós falamos muitas vezes quando nós temos o que são os gatilhos? Às vezes, uma situação que você passa em algum lugar, uma frase, alguma palavra que alguém falou, traz na tua memória algo que acende lá um gatilho, que traz um gatilho e que traz uma reação muito forte. Então, foi isso que aconteceu com esse homem. Aí, nesse processo, então, o que aconteceu? Quando ele era criança, ele era aquela criança sabe tudo, ele era aquela criança muito inteligente. Então, ele sabia tudo, ele parecia uma criança até maior do que a idade dele, só que no recreio ele ficava sempre sozinho, ele ficava sempre isolado dos colegas, ele já não tinha uma coordenação motora muito boa, então ele era alvo de brincadeiras, alvo de chacotas, vamos dizer hoje que seria alvo de bullying, né? E ele contava de todas essas situações com tantos detalhes e de tantas riquezas como se aquilo tivesse acontecido naquele mesmo dia. Porque ele lembrava do nome das crianças, ele lembrava das roupas que as crianças estavam vestidas na época em que ali judiavam dele. Então, quando isso veio à luz, ele precisou, então, perdoar um a um, cada uma daquelas crianças que haviam feito aquilo com ele, né? Aí o que aconteceu? Não é que essas lembranças foram apagadas, mas Deus removeu o ferrão. Removeu aquilo que trazia aquelas recordações destrutivas. Esvaziou, vamos dizer, aquela energia destrutiva que estava ali dentro, que provocou toda aquela raiva, toda aquela ira que ele precisava de cura. E outra situação também é a justificação de Deus, que é o último ponto que nós vamos ver. Então, aquele sentimento, ressentimento, muitas vezes, de que eu não pedi para nascer, não fui eu que escolhi meus pais, eu tô passando por isso, mas eu não escolhi passar por essa situação difícil aí, eu não escolhi meus irmãos, essas dificuldades, eu sou vítima de tudo aquilo que eu passei, e muitas vezes, claro que nós sabemos que muitas situações em que nós passamos, ou que você possa ter passado por dor, você pode ter sido vítima, sim, mas o lugar certo para isso, para a restauração de tudo isso é a cruz. Porque não tem ninguém melhor do que o Senhor Jesus para nos identificarmos com Ele. Porque Ele sim foi maltratado,
injustamente, né? Ele sim foi castigado imerecidamente, ele sim sofreu por tudo, né, em nosso lugar de uma forma que ele não merecia. Então, nós podemos dizer, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece a minha dor, o Senhor sabe o que é sofrer, o Senhor sabe o que é ser humilhado, o Senhor sabe o que é ser frustrado, o Senhor sabe o que é ser decepcionado. O Senhor sabe o que é ser ridicularizado e passar vergonha na frente das outras pessoas. O Senhor sabe o que é ser abandonado, porque todos aqueles que estavam com ele o abandonaram e fugiram. Então o Senhor sabe. Então não tem ninguém melhor para conhecer e para ouvir, né, a nossa dor também do que o Senhor, que nós vamos entregar isso para ele na cruz. A cruz é realmente a realidade de tudo aquilo que o Senhor passou por nós. E para que a gente possa realmente ter a cura de tudo isso. E Deus nos compreende. Porque às vezes talvez a gente possa pensar assim, que é algo assim, que parece que nós falamos outra vez, parece que é bom demais para ser verdade, mas é verdade. É as boas novas do Senhor que chegou a nosso respeito. Então essa sensação muitas vezes que eu possa sentir. Então para Deus eu não preciso ter vergonha, né? De dizer, Deus, eu estou sentindo um sentimento tão feio, Senhor. Senhor, eu estou sentindo raiva. Senhor, eu estou sentindo inveja. Senhor, eu estou com a minha alma angustiada. Então, o Senhor passou por tudo. Então, Ele pode ouvir, porque a alma dele foi transpassada. O Senhor passou tudo por você e por mim. Então, é nele que eu encontro tudo isso. É nele que eu tenho toda essa compreensão. Tudo aquilo que eu preciso é no Senhor. Isso precisa estar realmente, isso precisa ir na cruz, né? Então eu preciso assim, realmente entender que nada que eu possa dizer em relação às mágoas, em relação aos sofrimentos, que Deus já não tenha ouvido, que Deus já não conheça, que Deus já não saiba. E o Senhor também, Ele nos deixou algo para que a gente lembre. E nós, seres humanos, nós precisamos muitas vezes de algumas coisas que são até palpáveis. E nós precisamos, a palavra de Deus diz, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então Deus não quer que você nunca esqueça, Deus quer que você nunca esqueça daquilo que Ele fez por você e daquilo que Ele conquistou, porque a tua cura interior o Senhor conquistou lá na cruz. A tua cura das tuas lembranças, da tua memória, tudo o Senhor conquistou lá na cruz. E Ele trouxe para nós algo que nós precisamos fazer como um memorial para lembrar, que é a ceia. Quando nós comemos do pão e quando nós bebemos do vinho. A palavra de Deus diz assim, ó. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então o Senhor, Ele fez tudo isso por nós, Ele falou para que nós não esqueçamos, para que você não esqueça, toda vez que você comer do pão, toda vez que você ceiar, que você beber do vinho, você vai lembrar. E quando você fizer isso, você vai falar, Senhor, obrigada, Senhor. Porque o meu maravilhoso médico foi ferido por mim. E o Senhor se despedaçou para que eu pudesse ser restaurada. O Senhor passou por tudo aquilo para que eu pudesse ser curada, sarada. Então lembre disso, lembre daquilo que o Senhor fez por você e por mim. Então nele nós recebemos, nós temos a verdadeira imagem. A palavra do Senhor diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então tudo aquilo que está distorcido ainda na nossa imagem, na nossa mente, nesses comportamentos que muitas vezes recebemos, que nos fez em alguns momentos buscar esse Deus que não é um Deus, o Deus verdadeiro da palavra, um Deus que é um Deus irado, um Deus que é inconstante, um Deus que nos ama somente se nós fizermos isso ou aquilo. Não, tudo aquilo que nós recebemos de distorção, o Senhor quer curar.
O Senhor quer que nossa mente seja realmente reprogramada, renovada e que a gente tenha isso no nosso coração, desse Deus que nos ama, desse Deus que não ama o nosso pecado. Ele nos corrige sim, mas nos corrige como um pai amoroso. Como eu falei para vocês, quando a gente, Deus fala assim, você é bom, você que é mal, consegue corrigir o teu filho, você consegue dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais eu que sou teu pai. Então, esse pai que nos ama, que nos corrige sim, que nos caminha, porque Deus está nesse processo comigo e contigo de mão dada. Nós vimos um dos textos que nós estudamos ali no início, o Espírito Santo de Deus nos ajuda, nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Senhor é aquele que intercede por nós, aquele que toma a nossa mão. E se nós cairmos, Ele vai lá e nos levanta novamente, e que nos corrige, e que passa óleo nas nossas feridas, e que traz realmente toda essa cura, e que nós possamos receber realmente essa imagem verdadeira desse Deus, que nós tenhamos esse Deus verdadeiro, como Ele realmente é, como a palavra de Deus nos mostra que Ele é, esse Deus que é um Deus que é pai, é um Deus que nos ama como filhas, né? É um Deus realmente que... E essas as percepções que muitas vezes que nós possamos ter recebido na nossa casa, nas janelas da nossa infância, tudo aquilo que foi errado, o Senhor quer realmente ali mudar, restaurar, para que a gente tenha realmente a percepção verdadeira de quem é Deus e que possamos nos relacionar com Ele de uma maneira santa, de uma maneira abençoada, de uma maneira como a palavra de Deus criou e deseja. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe.